pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Núbia falando e hoje nós vamos conversar sobre a história da escrita. Vamos lá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um pequeno resumo da história da escrita, de como surgiu a escrita, né? Para nós, para nossa população, para o nosso mundo, de onde ela veio. Mas eu fiz de uma forma bem simples para a gente poder entender melhor, ok? Há muito tempo atrás foram encontradas dentro de cavernas, né, onde os homens habitavam, foram encontradas pinturas rupestres, que foram vistas como algumas pinturas de artes, mas já era uma escrita, já era uma forma de escrita. Algumas eram assim mais elaboradas, outras eram mais simples, como essa que eu estou mostrando aqui. Se você der uma pesquisadinha no Google, você vai poder ver várias dessas pinturas e presume-se que sejam datadas de mais ou menos 40 mil anos antes de Cristo, tempo que as pessoas moravam dentro de cavernas, então elas registravam com tintas de flores, de sementes e registravam nas cavernas o que elas viviam no seu dia a dia. São pinturas de agricultura, de animais, de criação de animais, de pessoas e por aí vai. Depois de um certo tempo, há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, começaram a surgir as grandes civilizações. Mas o que é civilização? O que são as civilizações? As civilizações são nada mais, nada menos que um conjunto de pessoas, de artes, de materiais, de costumes, etc., né, que formam uma sociedade. Nesse desenho que eu fiz aqui para vocês, eu mostrei aqui como era mais ou menos uma civilização egípcia. Como era? Lógico que tinha muito mais casinha, tinha muito mais prédios, construções. Como era mais ou menos organizada a civilização romana, os prédios romanos como eram, que eram de colunas. E lá tem muitas outras civilizações, mais rapidamente passando, como hoje é a nossa civilização moderna, com hospitais, com comércio, com prédios, com casas, carros, pessoas andando nas ruas, enfim. A civilização é uma organização social. Nós sabemos que uma das primeiras civilizações que se tem conhecimento é a civilização suméria. Ela se localizava entre dois rios muito conhecidos nossos, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, lá na Mesopotâmia. Mesopotâmia quer dizer, em grego, terra entre rios. E é nessa terra entre rios que apareceu essa primeira civilização dos sumérios. Só que eles não tinham um governo central, eles não tinham um governador que centralizava todo o poder, e começaram a surgir outras cidades em volta que se chamavam cidades-estado. E foi crescendo e houve uma complexidade, começou a ficar muito complexo administrar todas essas cidades. Foi aí que surgiu a necessidade da escrita. E como é que eles fizeram isso? Vamos ver. Na Mesopotâmia, começou então a se desenvolver uma escrita chamada escrita pictográfica, que era uma escrita rudimentar, era uma expressão de uma escrita, de uma comunicação. O que quer dizer pictográfica?
pictus significa pintado e graphe, descrição. Mas nem sempre era só pintado, haviam também pinturas e escritas talhadas. E aqui nós temos um exemplo. Na cultura egípcia, começou a se pintar os hieróglifos, que eram vários desenhinhos e signos que em conjunto significavam uma ideia, passavam uma reflexão ou um registro. Só que era muito complicado, então somente os escribas, sacerdotes, que mais para frente a gente vai estar olhando isso, que dominavam essa técnica. Começou também uma técnica chamada de cuneiforme, a técnica de escrita cuneiforme, que também foi usada no Egito e foi muito utilizada pelos sumérios. E essa escrita cuneiforme, ela era feita em tábuas de argila. Por que o nome cuneiforme? Porque vinha de uma cunha, que era um objeto de ferro que era talhado nas pedras ou na argila, em tábuas de argila. Só que as tábuas de argila, às vezes elas se deterioravam. Então precisava colocar essas tábuas num forno bem quente, de lenha, de brasa, e cozinhar essa argila para que essas tábuas durassem mais tempo. Por quê? Porque eram escritas muito importantes que não poderiam ser perdidas. Eram basicamente registros contábeis no uso, na troca do dinheiro, eram registros de propriedades, não só residenciais físicas, como também propriedades comerciais, ou então registro de comércio, de transações comerciais na troca de agricultura, na troca de serviços. Era também sobre registros sobre a lei, as leis que regiam, que começaram a haver as leis, e antigamente as leis eram faladas oralmente. Então quem decorou, quem não decorou, infringia a lei, recebia lá, a punição. Então precisou ser registrado mesmo, para que todos soubessem o que poderia e o que não poderia ser feito, ou seja, os nossos deveres e os nossos direitos de hoje. O tempo foi passando e a escrita foi evoluindo e descobriu-se uma planta que crescia às margens do rio Nilo, lá no Egito. Essa planta, ela tem em muitos países, essa planta cresce, mas às margens do rio Nilo, lá no Egito, crescia muito dessa planta chamada papiro, o nome dessa planta. Então aqui eu escrevi para vocês, é uma planta encontrada nas margens do rio Nilo, era usado para comer, para ornamentar, para cobrir casas e para fazer uma espécie egípcia de folha de papel, onde realizavam seus registros. E aqui tem uma representação do papiro, que era muito frágil, mas que servia também para o registro dessa civilização. A escrita continuou seu desenvolvimento através dos tempos, porém, só os escribas e os sacerdotes que dominavam e conheciam a leitura e a escrita naquele tempo. Eles tinham o conhecimento, somente eles. O povo não tinha, as pessoas da sociedade em geral não tinham, somente os escribas e os sacerdotes. Até que, durante a guerra de Napoleão, apareceu um oficial que
foi no Egito e, construindo um forte, ele encontrou uma pedra. Não sei se dá para vocês verem direito essa pedra. O nome dessa pedra ela é muito famosa, Pedra de Roseta. É uma cidade chamada Roseta, que fica perto de Alexandria. E essa pedra, ela tinha escrita de 3 formas. O hieróglifo, que já era conhecido pelos egípcios. O demótico, que era uma escrita egípcia, um hieróglifo, bem dizer, mais simplificado. E o grego. E a partir do grego é que eles começaram a decifrar os hieróglifos egípcios e começaram a compreender o que estava escrito em todos os registros egípcios, que eram antiquíssimos. Assim, a escrita continuou se desenvolvendo por vários países. As pessoas têm a impressão de que ela se desenvolveu em apenas um lugar, mas não foi isso. Ela foi desenvolvendo em vários outros lugares até os dias de hoje, ok? É isso aí, por hoje é só. Essa foi a aula de hoje. E caso você tenha gostado, deixa o like para poder incentivar esse canal e compartilha com algum amigo que tenha interesse nessa matéria. E se você não quiser perder mais nenhuma aula, aperta no botão de se inscrever e ative o sininho para ficar por dentro de todos os assuntos que eu vou lançar aqui no canal. Então, até a próxima! Tchau!